Estou sentado numa sala de reuniões sem janelas, no gabinete do xerife do condado de Clackamas em 18 de outubro de 2019, às 14h14. E o delegado não para de me pedir para descrever o que eu vi. Mas não consigo encontrar as palavras certas porque toda vez que fecho os olhos eu vejo aquilo parado lá na neblina me observando com aqueles olhos que não eram olhos de animal. E também não eram olhos humanos, mas algo pior. Algo que sabia exatamente o que estava fazendo quando me escolheu em vez dela. O nome do delegado é Ramírez. E ele tem sido paciente por 40 minutos, mas eu o vejo olhando para o relógio. E sei o que ele está pensando. Sei que ele acha que bati a cabeça com muita força nas pedras quando caí naquela ribanceira. Porque foi o que o médico do pronto-socorro pensou também quando me trouxeram no helicóptero com as costelas fraturadas e a concussão e os hematomas profundos nos meus ombros que pareciam marcas de dedos, se dedos tivessem 25 centímetros de comprimento. Brittany Wells está na sala ao lado, e ela nem sequer olha para mim quando passam por nós no corredor. Ela não encontra meus olhos e não responde às perguntas dele sobre o que viu. E eu não a culpo, porque se eu pudesse voltar e desver aquilo, eu voltaria. Se eu pudesse voltar para as 9 horas da manhã de ontem, quando estava tomando café da manhã no meu apartamento em Southeast Portland, e nunca tinha ouvido o nome Brittany Wells, eu o faria sem hesitar. O delegado me pergunta de novo para descrever o tamanho e eu digo a ele no mínimo 2,5 metros, talvez 2,70, talvez 270 quilos e ele anota. Mas posso ver que ele está escrevendo na seção do relatório, onde documenta declarações de testemunhas sob estresse psicológico e possível traumatismo craniano. Ele me pergunta sobre o cheiro e eu digo que era como um cachorro molhado que rolou em algo morto misturado com um almíscar tão denso que cobriu o fundo da minha garganta e ficou lá por horas. Eu ainda podia sentir o gosto quando me entubaram no helicóptero. E ainda posso sentir o gosto agora, sentado nesta cadeira com as luzes fluorescentes zumbindo acima da minha cabeça. Minha câmera corporal estava gravando o tempo todo. Eu digo a ele: verifique a filmagem, está tudo lá. Mas ele já está balançando a cabeça porque o departamento de tecnologia já revisou os arquivos e disse a ele que a filmagem das 11h47 às 12h03 está corrompida, completamente irrecuperável. Algo sobre o impacto quando bati nas pedras causando uma falha em cascata no chip de armazenamento que fragmentou os dados além de qualquer método de recuperação que eles tenham acesso. Brittany viu também, eu digo a ele, pergunte a ela. Ela estava bem ali, estava 1 metro atrás de mim na curva da trilha quando aquilo saiu de trás dos abetos de Douglas. Mas quando ele sai para verificar a entrevista dela, o outro delegado apenas balança a cabeça e diz que ela está catatônica. Não disse uma palavra, exceto pedir o telefone para ligar para o namorado vir buscá-la. Eu quero gritar com ele que algo ainda está lá fora naqueles bosques. Algo que nos perseguiu por quase 10 quilômetros e escolheu o momento exato em que pensávamos que estávamos seguros para atacar. Mas em vez disso eu apenas aceno com a cabeça e assino o relatório de ocorrência e deixo que me liberem com uma receita de analgésicos e um encaminhamento para um terapeuta de crise para o qual eu nunca vou ligar. Isso foi ontem, há 1 ano, e não voltei a Mount Hood desde então. Preciso voltar ao começo porque é a única maneira de isso fazer sentido, mesmo que não faça sentido e nunca vá fazer. A chamada chegou às 8h52 de 17 de outubro de 2019, através do gabinete do xerife do condado de Hood River para o nosso coordenador de busca e resgate, Jeff Matsuda, que imediatamente acionou a equipe de plantão que naquela semana incluía eu e 2 outros voluntários chamados Derek Pham e Kate Lindstrom, com quem eu havia trabalhado dezenas de vezes em resgates de rotina e na busca de excursionistas perdidos que se afastavam da trilha Timberline.
pensando que poderiam navegar apenas com o GPS do telefone. A pessoa desaparecida era Brittany Wells, de 26 anos, de Beaverton, que tinha subido para fazer a trilha Vista Ridge sozinha na tarde anterior e não retornou ao seu veículo ao anoitecer. O namorado dela relatou o desaparecimento quando ela não atendeu o telefone, e ele dirigiu até o início da trilha por volta das 22 horas para encontrar o Honda CR-V prata dela, ainda estacionado lá com a bolsa e a carteira trancadas dentro. A trilha Vista Ridge é uma trilha de ida e volta de dificuldade moderada com quase 10 quilômetros que sobe por entre abetos de Douglas e cicutas ocidentais antigos até um prado alpino com vistas da face norte de Mount Hood. Popular entre fotógrafos e famílias, não é técnica, não é perigosa em condições normais, mas o tempo em outubro nas Cascades é imprevisível, e a previsão mostrava uma frente fria se aproximando com bancos de neblina e temperaturas caindo para perto dos 5 graus Celsius após o pôr do sol. Jeff me designou como líder da equipe porque eu conhecia o sistema de Vista Ridge melhor do que ninguém. Depois de passar 3 verões trabalhando na manutenção de trilhas para o serviço florestal. Eu conhecia cada curva e cada travessia de riacho, e cada ponto onde os caminhantes inexperientes tendem a se confundir quando a trilha se bifurca em direção à antiga rota da bacia de Y-East. Encontrei Derek e Kate na área de preparação da D-Flat Road, às 10h15, e nos equipamos rapidamente, eu checando o inventário da minha mochila por hábito, embora a arrumasse da mesma maneira há 6 anos. Relógio GPS da Garmin sincronizado e carregado, mapa topográfico da área selvagem de Mount Hood em um estojo à prova d'água, bússola em um cordão, baterias sobressalentes para minha lanterna de cabeça e rádio, kit de primeiros socorros, cobertor de emergência, filtro de água, barras energéticas, capa de chuva, blusa de fleece, luvas de trabalho, 15 metros de paracord, kit de trauma com quick clot e bandagem israelense, spray de urso no cinto da cintura, embora encontros com ursos negros em Hood sejam raros e geralmente terminem com o urso indo embora. Meu rádio era um Motorola XPR 7550 programado para a frequência de busca e resgate do condado e o canal de despacho do serviço florestal, bateria nova, verificação da antena OK. E eu o prendi na alça do ombro, onde poderia alcançá-lo sem tirar a mochila. Meu telefone era um iPhone 8 com a tela levemente rachada e 78% de bateria, com um carregador portátil na mochila, e eu tinha minha câmera corporal montada na alça do peito porque começamos a documentar todas as operações de busca e resgate após um incidente de responsabilidade 2 anos antes, onde uma excursionista resgatada alegou que havíamos danificado seu equipamento. Derek carregava o kit médico e Kate tinha o equipamento técnico, embora não esperássemos um cenário vertical. E estávamos subindo a estrada florestal em direção ao início da trilha Vista Ridge, às 10h40 no meu Subaru Outback, com Kate no banco do carona repassando o protocolo de busca rápida em seu tablet. O estacionamento do início da trilha fica a uma altitude de 1.280 metros em um desvio da Forest Road 16, e quando chegamos às 11h02, havia outros 3 veículos além do CR-V de Brittany, o que significava que já havia excursionistas na trilha que precisaríamos entrevistar se os encontrássemos descendo. Registrei nossa hora de chegada com o despacho e ativei minha câmera corporal, e nós 3 começamos a subir a trilha em um ritmo constante, chamando o nome de Brittany a cada 30 segundos e ouvindo por uma resposta. A floresta ao nosso redor era densa, com troncos cobertos de musgo e samambaias, e o cheiro de terra úmida e madeira em decomposição que é normal em outubro nas Cascades. A trilha subia firmemente através de uma série de longas curvas e a visibilidade era boa inicialmente, talvez uns 90 metros por entre as árvores.
mas eu podia ver bancos de neblina se formando nos vales abaixo de nós, e sabia que tínhamos talvez 3 horas antes que as condições se deteriorassem. Encontramos nosso primeiro sinal às 11h24 na quarta curva, onde alguém havia saído da trilha em direção a um pequeno riacho. Pegadas frescas na lama que correspondiam ao padrão da sola das botas Merrell Moabs que o namorado de Brittany disse que ela estava usando, e eu marquei a localização no meu GPS enquanto Derek tirava fotos com o celular para a documentação. Kate ficou na trilha principal para continuar chamando enquanto Derek e eu seguíamos as pegadas até o riacho, onde encontramos uma embalagem de barra de granola e um elástico de cabelo que poderiam ser de qualquer um, mas pareciam importantes daquele jeito que a gente aprende a sentir depois de buscas suficientes, onde detritos aleatórios começam a formar padrões. As pegadas continuavam rio acima por cerca de 20 metros antes de voltarem para a trilha principal, e eu informei nossa posição ao despacho pelo rádio com uma atualização de que tínhamos um sinal provável e estávamos continuando a subida. O tempo todo eu tive essa sensação no estômago de que algo estava um pouco errado, mas não conseguia articular o quê. Apenas uma sensação de que a floresta estava quieta demais, mesmo levando em conta a calmaria habitual da tarde, quando os pássaros se aquietam e os mamíferos se recolhem. Derek mencionou isso também quando voltamos para a trilha. Disse que parecia diferente da última vez que ele esteve em Vista Ridge em agosto. Mas Kate disse que estávamos projetando porque as operações de busca e resgate sempre parecem pesadas. E provavelmente estávamos apenas respondendo ao peso emocional de procurar por alguém que passou uma noite fria sozinho na mata. Eu queria acreditar nela porque Kate tinha diploma em psicologia e era voluntária em intervenção de crises. Mas a sensação permaneceu comigo enquanto subíamos mais alto, e a neblina começava a se estender por entre as árvores em finos dedos, que se tornariam muralhas à tarde. Encontramos Brittany Wells às 12h18, sentada em um tronco ao lado da trilha a aproximadamente 1.550 metros de altitude, encharcada e tremendo, segurando seu telefone, embora ele tivesse morrido em algum momento na noite anterior. Ela estava coerente o suficiente para nos dizer seu nome e que havia se confundido na descida ontem, quando a neblina chegou, e ela pegou um atalho errado que na verdade era uma antiga trilha de alpinista sem manutenção que terminava em um campo de pedregulhos. Quando percebeu seu erro, já estava escuro, e ela não conseguiu encontrar o caminho de volta, então se abrigou sob uma saliência de rocha para esperar o amanhecer. Ela tinha hipotermia leve e bolhas em ambos os calcanhares e estava desidratada, mas de resto, em boa forma, considerando as circunstâncias, sem ferimentos graves, sem sinais de queda ou encontro com animais selvagens. Derek a envolveu em um cobertor de emergência e lhe deu líquidos quentes enquanto eu fazia uma avaliação médica rápida e informava ao despacho pelo rádio que havíamos encontrado a pessoa viva e em condição estável, com tempo estimado de chegada ao início da trilha de 90 minutos, em um ritmo lento com pausas para descanso. Kate ofereceu a Brittany meias secas e uma blusa de fleece extra de sua mochila, e a fizemos caminhar para gerar calor corporal. Em 15 minutos ela estava se movendo com firmeza suficiente para que eu me sentisse confiante de que poderíamos fazer a extração por conta própria, sem precisar de uma maca ou evacuação por helicóptero. Essa confiança foi o primeiro erro. Pensar que já estávamos seguros, pensar que a parte difícil já tinha passado. Começamos a descer às 12h51, comigo na frente, Brittany no meio, e Derek e Kate atrás, todos nós em um grupo compacto porque a neblina havia engrossado a ponto de a visibilidade ter caído para talvez 12 metros, e eu queria todos ao alcance da voz. Mantive o ritmo lento e avisava sobre obstáculos à medida que descíamos,
raízes molhadas e pedras soltas e trechos onde a beira da trilha dava para encostas íngremes. Brittany estava bem, respondendo a perguntas sobre sua noite, com detalhes coerentes que sugeriam que ela estava se aquecendo e recuperando a clareza mental. Ela nos contou sobre ouvir sons no escuro que ela presumiu serem alces ou veados, passos pesados se movendo pelo mato abaixo de sua posição, e ruídos de grunhido que poderiam ser de ursos, mas ela nunca tinha ouvido ursos antes, então não tinha certeza. Algo na maneira como ela descreveu me arrepiou os pelos da nuca, mas ignorei a sensação e continuei andando. Kate perguntou se ela tinha visto alguma coisa e Brittany disse que não. Apenas ouviu coisas e que os sons pararam por volta das 3 da manhã e não voltaram. Fiz uma anotação mental para incluir isso no relatório de ocorrência, porque o Serviço Florestal rastreia a atividade da vida selvagem e padrões de comportamento incomuns na área selvagem de Mount Hood. Às 13h14 passamos por 2 excursionistas subindo, um casal na casa dos 50 anos com equipamento caro da Arc'teryx e bastões de trekking. Dei a eles um breve resumo de que havíamos encontrado nossa pessoa e que a trilha à frente estava livre, mas a neblina estava piorando e eles deveriam considerar voltar. Eles nos agradeceram e continuaram, e eu os observei desaparecerem na névoa branca e tive um súbito impulso irracional de chamá-los de volta e dizer para ficarem perto de nós, mas isso não fazia sentido. Então os deixei ir e continuamos descendo pelas curvas que começavam a se confundir na visibilidade limitada. A floresta parecia diferente do que na subida. O silêncio mais profundo e completo. Nenhum canto de pássaro agora e nenhum movimento do vento nas copas das árvores. Apenas nossos passos e respiração e o ocasional raspar de botas na rocha. Brittany mencionou o silêncio e Derek fez uma piada sobre a neblina absorver as ondas sonoras, mas sua voz tinha um tom que me disse que ele também estava sentindo aquilo. Aquela estranheza que eu não conseguia nomear, e eu acelerei o passo um pouco sem querer, porque alguma parte primitiva do meu cérebro estava gritando para eu sair daqueles bosques o mais rápido possível. Encontramos a primeira pegada às 13h33 em uma seção lamacenta da trilha entre as curvas, e eu quase passei por ela antes que meu cérebro registrasse o que estava vendo. Era uma pegada descalça com formato humano, mas errada em todas as dimensões, com 43 centímetros de comprimento e 18 de largura na parte mais larga do pé, com impressões claras dos dedos que mostravam um dedão separado como um polegar. Pressionado fundo na lama com um comprimento de passada que sugeria algo muito mais alto do que qualquer humano que eu já tivesse encontrado. A pegada era fresca, talvez de 1 hora atrás, com base na infiltração de água e na nitidez das bordas, e estava na mesma direção que estávamos indo, descendo em direção ao início da trilha. Parei de andar e Derek quase esbarrou em mim e disse: "O que foi?" E eu apontei para a pegada sem dizer nada porque não tinha palavras para o que estava olhando. E Kate se aproximou de nós e ficou muito imóvel e quieta. Brittany viu e fez um pequeno ruído no fundo da garganta e disse: "Foi isso que eu ouvi. Foram esses os passos que eu ouvi." E sua voz tremia de um jeito que não tinha nada a ver com a hipotermia. Peguei meu telefone e tirei 3 fotos de ângulos diferentes com minha mão como referência de escala. E o tempo todo meu coração batia forte porque eu sabia com o que isso se parecia e sabia o que as pessoas diriam se eu relatasse. Mas também sabia que o que eu estava vendo era real e fresco e impossível de explicar como uma pegada de urso ou de alce ou uma farsa humana. Derek perguntou se devíamos comunicar pelo rádio. E eu disse que ainda não, porque precisava pensar em como formular isso sem parecer louco. E ficamos ali por talvez 30 segundos, apenas olhando para aquela coisa na lama enquanto a neblina se fechava ao nosso redor e,
Em algum lugar distante, ouvi um som como madeira batendo em madeira. 3 batidas secas em rápida sucessão que ecoaram pelas árvores e depois pararam. Kate disse: "O que foi isso?" E eu disse: "Não sei, mas precisamos continuar andando." E tirei mais uma foto e então começamos a andar de novo, mais rápido agora. E notei que Brittany olhava por cima do ombro a cada poucos passos. E suas mãos tremiam quando ela segurava a garrafa de água. A segunda pegada apareceu 50 metros depois. Mesmas dimensões, mesma profundidade, mesma direção. E desta vez não parei para fotografar porque as batidas na madeira estavam ficando mais próximas e vindo de múltiplas direções agora. Um padrão irregular que soava como alguém ou algo se comunicando à distância. Eu já tinha ouvido batidas na madeira antes em exercícios de treinamento onde outras equipes de busca e resgate estavam sinalizando posição. Mas estas eram diferentes, mais altas e mais ressonantes e espaçadas de uma maneira que parecia intencional, mas não humana. E eu podia sentir meu distanciamento profissional começando a rachar enquanto meu corpo entrava em modo de avaliação de ameaça. Derek respirava com dificuldade atrás de mim, e Kate estava com a mão na lata de spray de urso em seu quadril. E Brittany sussurrava algo baixinho que parecia preces ou contagem. E eu queria dizer a ela que ficaria tudo bem, mas não podia mentir para ela quando eu mesmo não acreditava nisso. Às 13h52, chegamos à seção da trilha onde ela cruza o Eden Creek por uma simples ponte de tronco. E eu estava prestes a pisar nos troncos quando vi as pegadas do outro lado. Múltiplas pegadas sobrepostas na margem macia que sugeriam que algo esteve parado ali recentemente. Mudando de peso, esperando. O riacho corria forte por causa da chuva recente e o som da água deveria ser alto o suficiente para mascarar outros ruídos. Mas no breve momento em que todos paramos para olhar as pegadas, ouvi uma respiração vinda de algum lugar na neblina à nossa esquerda, profunda e rítmica, e definitivamente não humana. Definitivamente não de urso, algo intermediário que fez meu cérebro reptiliano gritar "predador" de uma forma que eu nunca havia experimentado. Nem mesmo no único encontro com uma sussuarana que tive 2 anos atrás perto de Burnt Lake. Sussurrei para todos ficarem perto e cruzamos a ponte rapidamente, e assim que minhas botas tocaram a outra margem, ouvi movimento no mato acima de nós. Algo grande se abrindo caminho pela vegetação rasteira, paralelo à trilha, mantendo nosso ritmo. E eu soube com certeza absoluta que estávamos sendo seguidos por algo que queria que soubéssemos que estava lá. A voz de Kate estava tensa quando ela perguntou se devíamos usar o spray de urso, e eu disse que ainda não, porque não tínhamos visto nada diretamente, e eu não queria desperdiçar nossa única ferramenta de defesa em sombras, mas também disse a todos para deixarem suas latas prontas e ficarem ao alcance um do outro. Brittany estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, e ela repetia: "Eu ouvi isso ontem à noite. Eu ouvi exatamente a mesma coisa." E percebi com uma sensação doentia que ela esteve perto dessa criatura, ou dessas criaturas, por 12 horas sem saber o que a estava perseguindo no escuro. Derek sugeriu que pedíssemos evacuação por helicóptero e eu quase concordei. Mas ainda estávamos a quase 5 quilômetros do início da trilha, e eu não queria parar de me mover por tempo suficiente para coordenar uma extração aérea. Não queria ficar parado em um lugar enquanto algo nos circulava na neblina que agora havia reduzido a visibilidade para talvez 6 metros de um nada branco acinzentado. O cheiro nos atingiu às 14h03, uma parede de fedor tão espessa e pungente que Kate de fato engasgou e tropeçou. E era exatamente como eu descreveria mais tarde naquela sala de reuniões. Cachorro molhado e decomposição e almíscar. Tudo misturado em algo que revestia sua garganta e fazia seus olhos lacrimejarem.
Vinha de onde o vento soprava, o que significava que o que quer que estivesse produzindo aquilo estava abaixo de nós na encosta, entre nós e o início da trilha, e tive que lutar contra o pânico ao perceber que estávamos sendo encurralados ou acuados, ou que algo estava brincando conosco, algo que entendia de terreno e direção do vento e como cortar rotas de fuga. Tomei a decisão de sair da trilha e contornar a fonte do cheiro, e nos embrenhamos na vegetação rasteira indo aproximadamente para noroeste. Eu abrindo caminho através de Salau e Uva do Oregon enquanto tentava manter nosso rumo com a bússola, porque o GPS mostrava nossa rota, mas a neblina tornava impossível identificar pontos de referência. Brittany caiu 2 vezes nos primeiros 100 metros, e Derek a ajudou a se levantar a cada vez, e Kate estava no rádio tentando contatar o despacho, mas não conseguia nada além de estática e fragmentos ocasionais de conversas que pareciam ser de um canal de bombeiros de outro condado vazando. Tínhamos avançado talvez uns 400 metros pelo mato quando a primeira pedra veio. Uma pedra do tamanho de uma bola de softball que assobiou pela neblina e atingiu o tronco de uma árvore a 1,5 metros à minha direita com um estalo que soou como um tiro. Gritei para todos se abaixarem e todos nos jogamos no chão, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, mais 3 pedras vieram voando pela névoa de ângulos diferentes, uma caindo tão perto de Kate que espirrou lama em sua jaqueta. Não eram deslizamentos de rochas aleatórios ou ocorrências naturais, foram arremessadas com força e precisão que exigiam inteligência e intenção. E eu soube naquele momento que toda a história que eu havia descartado como folclore ou farsa ou identificação errada era real, e estávamos no meio dela sem arma, sem plano e sem ideia de como sobreviver a um encontro que não deveria existir. Derek gritava algo sobre chegar a um terreno mais alto e Kate tentava levantar Brittany, e eu estava vasculhando a neblina por qualquer sinal do que estava nos atacando. Quando o vi pela primeira vez, apenas uma silhueta contra o branco a uns 12 metros em costa acima, mais alto que qualquer humano e mais largo nos ombros que qualquer animal que eu já tivesse visto. Parado completamente imóvel e nos observando com uma postura que irradiava ameaça e agressividade territorial. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover, não conseguia fazer nada além de encarar essa coisa que não deveria existir enquanto meu treinamento e minha educação e todo o meu entendimento do mundo natural se despedaçavam ao meu redor. Estava coberto de pelos escuros, castanho-avermelhados ou pretos, dependendo de como a luz batia através da neblina, e seus braços eram longos demais e passavam dos joelhos. E mesmo a essa distância eu podia ver que o formato de sua cabeça estava errado, cônico demais, com uma crista sagital muito pronunciada. E quando mudou de peso, ouvi o estalo e o rangido de articulações que soavam como galhos de árvore quebrando. Kate também viu e fez um som que nunca ouvi um humano fazer antes. Um gemido agudo de puro terror animal. E isso quebrou o feitiço. Agarrei o braço de Brittany e gritei para todos correrem morro abaixo em direção aonde a trilha deveria estar. E nós nos chocamos contra a vegetação rasteira em uma fuga cega e em pânico que abandonou todos os princípios de segurança em áreas selvagens que eu já havia aprendido. Atrás de nós ouvi uma vocalização, um chamado longo e agudo que começou baixo e subiu para um grito que me arrepiou a pele e me revirou as entranhas. E então chamados de resposta de pelo menos outros 2 locais, um ao norte e um ao sul, e eu soube que estávamos cercados por múltiplos animais coordenando uma caçada. Chegamos à trilha principal às 14h19 completamente por acidente. Literalmente tropeçamos para fora do mato e caímos na terra batida,
e reconheci os pontos de referência o suficiente para saber que estávamos a cerca de 3 quilômetros do início da trilha e que, se conseguíssemos manter o ritmo e permanecer na trilha, poderíamos chegar ao estacionamento, onde haveria outras pessoas e veículos e alguma aparência de segurança. Meu rádio de repente voltou a funcionar com o despacho pedindo uma atualização de status, e eu gritei nele que tínhamos uma situação de emergência, possível ataque de animal selvagem. Solicito resposta imediata da polícia e de paramédicos no início da trilha Vista Ridge, e a voz da despachante permaneceu irritantemente calma enquanto ela confirmava e dizia que as unidades estavam a caminho, com tempo estimado de chegada de 25 minutos. E eu queria gritar que não tínhamos 25 minutos, mas apenas confirmei e continuei correndo. Brittany estava acompanhando na pura adrenalina, e Derek estava logo atrás dela. E Kate gritava os obstáculos enquanto descíamos as curvas em um ritmo perigoso, e eu podia ouvir barulhos na mata paralelos a nós de ambos os lados agora. Múltiplas fontes de movimento que às vezes apareciam como formas escuras fluindo pela neblina com uma graça e velocidade que nada daquele tamanho deveria possuir. Às 14h31, contornamos uma curva e demos de cara com uma árvore que havia sido recém-quebrada a cerca de 2,5 metros de altura. O tronco estilhaçado e pendurado em um ângulo que bloqueava metade da trilha. Era madeira verde, ainda pingando seiva, quebrada nos últimos minutos com uma força que exigiria maquinário ou várias pessoas com ferramentas. E eu sabia que era uma demonstração de força, um aviso, uma exibição destinada a intimidar. E estava funcionando porque minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar meu rádio quando o despacho pediu outra atualização. Relatei a trilha bloqueada e disse que estávamos desviando e pude ouvir a despachante começando a fazer perguntas sobre que tipo de animal selvagem estávamos encontrando e eu apenas disse: animal grande, múltiplos indivíduos, comportamento agressivo. E então o rádio cortou novamente porque havíamos descido para uma drenagem onde o terreno bloqueava a transmissão em linha divisada. Passamos pela árvore caída e forcei o ritmo ainda mais, ignorando a queimação em meus pulmões e a dor aguda no meu lado, onde machuquei as costelas em uma pedra durante nossa corrida fora da trilha. E estávamos a talvez 1,5 km do início da trilha quando a trilha entrou em uma longa seção plana através de densos abetos de Douglas, onde a neblina era mais espessa e a visibilidade caiu para talvez 3 metros. Este era o pior terreno possível para nossa situação, sem linhas de visão, rotas de fuga limitadas, condições perfeitas para uma emboscada. E eu estava tentando lembrar se havia algum prado aberto ou clareira à frente onde teríamos melhor visibilidade quando ouvi Kate gritar atrás de mim e me virei para ver Brittany no chão e uma forma maciça parada sobre ela na neblina, um pouco além do alcance onde eu poderia distinguir detalhes. Derek estava puxando Brittany para trás e Kate estava com o spray de urso em mãos. E eu estava correndo de volta em direção a eles quando a forma se moveu, e eu tive minha primeira visão clara da criatura que nos perseguia há 1 hora. Tinha facilmente 2,5 metros de altura, talvez 2,60, totalmente ereto sobre 2 pernas com os joelhos levemente dobrados em uma postura que sugeria que poderia explodir em movimento em qualquer direção. A cabeça era cônica com uma crista pronunciada. O rosto era de pele escura e quase sem pelos, exceto por um crescimento semelhante a uma barba sob o queixo, e os olhos estavam profundamente inseridos sob uma arcada superciliar pesada, e se fixaram nos meus com uma inteligência que era absolutamente apavorante em sua intensidade e foco. Os ombros eram maciços, mais largos que qualquer jogador de futebol americano, e os braços eram grossos e musculosos e pendiam além dos joelhos, terminando em mãos que pareciam quase humanas, exceto pelo tamanho e pelo comprimento dos dedos,
e eu podia ver calos nos nós dos dedos e nas palmas das mãos que sugeriam que às vezes andava de 4. O corpo inteiro era coberto por pelos castanho-avermelhados, escuros, emaranhados e sujos com pedaços de matéria vegetal presos neles. E o cheiro que emanava era tão avassalador que eu mal conseguia respirar. E quando abriu a boca, vi dentes que eram planos como molares humanos, mas maiores e manchados de amarelo e marrom. O tempo se dilatou naquele momento, e eu estava ciente de cada detalhe com clareza cristalina. A maneira como seu peito subia e descia com uma respiração que soava como a de um cavalo após uma corrida intensa. A maneira como seus dedos se flexionavam e se curvavam. A maneira como seus olhos passavam de mim para Brittany e de volta para mim com um cálculo que deixava claro que este era um ser pensante tomando decisões sobre ameaça e presa. Deu um passo à frente e eu usei meu spray de urso sem pensar. Enviei um longo jato diretamente em seu rosto a talvez 3,5 metros de distância. E ele recuou e balançou a cabeça e fez um som como uma tosse ou um bufo. Mas não recuou, não correu. Apenas ficou lá piscando e então olhou para mim novamente com o que só posso descrever como raiva ou irritação. Kate também usou seu spray e juntas criamos uma nuvem de capsaicina que deveria ter incapacitado um urso pardo, mas essa coisa apenas recuou 3 passos e esperou a névoa se dissipar. E eu soube naquele momento que nossas ferramentas de defesa eram inúteis, que não tínhamos nada que pudesse parar isso se decidisse atacar. E eu estava completamente sem opções, exceto correr. Gritei para todos se moverem e nós corremos, abandonando qualquer tentativa de formação ou protocolo. Apenas uma corrida em pânico pela trilha com a criatura nos seguindo. E eu podia ouvi-la atrás de nós. Passos pesados que sacudiam o chão e uma respiração que parecia estar bem em cima de nós, embora eu não pudesse vê-la na neblina. Derek estava na frente agora e Brittany de alguma forma mantinha o ritmo, e Kate estava ao meu lado, e estávamos correndo mais rápido do que era seguro na trilha molhada, derrapando nas curvas e pulando sobre obstáculos, e eu estava com meu telefone na mão tentando ligar para o 911. Mas minhas mãos tremiam demais para acertar os botões e então eu o deixei cair e o ouvi deslizar para a vegetação rasteira e não havia tempo para parar e recuperá-lo porque a criatura estava nos alcançando e eu podia sentir o cheiro ficando mais forte, o que significava que estava diminuindo a distância. Saímos da neblina às 14h47 para uma seção da trilha com melhor visibilidade, talvez 18 metros de linha de visão, e eu podia ver a próxima curva à frente, onde a trilha dobrava sobre si mesma com uma ribanceira íngreme caindo na borda externa. E eu estava calculando se conseguiríamos chegar à curva antes que a criatura nos alcançasse quando Brittany tropeçou e caiu de joelhos com força, e Derek tentou ajudá-la a se levantar, mas ela gritava incoerentemente e apontava para trás de nós, e eu me virei para olhar e vi a criatura emergir da neblina correndo, movendo-se mais rápido do que eu achava possível para algo daquele tamanho. E estava focada inteiramente em mim, seus olhos fixos nos meus, e eu soube com certeza absoluta que eu era o alvo, que ela havia me escolhido especificamente por razões que eu nunca entenderia. Kate agarrou meu braço e corremos para a curva e chegamos lá com talvez 5 segundos de sobra. E eu estava tentando decidir se empurrava Brittany para trás de mim ou a puxava comigo quando a criatura me atingiu de lado com a força de um tackle de jogador de futebol americano. E eu me lembro do impacto expulsando todo o ar dos meus pulmões e então eu estava no ar e caindo pela ribanceira, batendo em pedras e raízes e deslizando pela lama. E eu podia ouvir Kate e Derek gritando meu nome. Mas o som estava ficando cada vez mais distante e eu não conseguia parar meu impulso.
Bati em um tronco de árvore a cerca de 6 metros de profundidade e senti algo quebrar nas minhas costelas e o mundo ficou cinza por um segundo. E quando minha visão clareou, eu estava deitado de costas olhando para a curva onde Kate, Derek e Brittany estavam parados, congelados de choque, e a criatura estava na beirada olhando para mim com aquela mesma expressão calculista. Começou a descer a ribanceira em minha direção, movendo-se deliberadamente de 4 agora, e eu tentei me levantar, mas minhas costelas gritaram, e meu tornozelo esquerdo estava torcido ou distendido, e tudo o que eu podia fazer era me arrastar para trás de bunda e cotovelos enquanto essa coisa descia em minha direção com a paciência de um predador que sabe que sua presa está ferida e encurralada. Eu estava procurando meu spray de urso, mas percebi que o perdi na queda, e meu rádio estava em algum lugar na trilha, e eu não tinha nada, absolutamente nada. E a criatura estava a 3 metros de distância quando eu ouvi o som característico de tamp-tamp-tamp das hélices de um helicóptero ecoando pelo vale. E a cabeça da criatura se ergueu bruscamente e olhou na direção do som, e toda a sua linguagem corporal mudou de predador em caça para algo mais parecido com alarme ou cautela. O helicóptero estava ficando mais alto, provavelmente o helicóptero de busca e resgate do xerife respondendo à minha chamada de emergência. E a criatura olhou para mim uma última vez, e então se virou e saltou de volta para a ribanceira com uma velocidade impossível, e desapareceu entre os abetos de Douglas antes que qualquer outra pessoa pudesse vê-la com clareza. Kate e Derek gritavam um com o outro sobre se deviam descer e me ajudar ou esperar pelo helicóptero. E Brittany estava sentada na trilha com os braços em volta dos joelhos, balançando para frente e para trás. E eu estava tentando dizer a eles que estava bem, mas não conseguia fôlego suficiente para gritar e tinha quase certeza de que estava com uma concussão porque tudo estava girando e havia pontos escuros na minha visão. O helicóptero apareceu sobre nós cerca de 3 minutos depois, um Bell 407 com as marcas do xerife do condado de Clackamas, e eles pairaram sobre a trilha, enquanto um paramédico de voo avaliava nossa situação e então se moveram para uma clareira a cerca de 50 metros da trilha onde poderiam pousar. Eu podia ouvir conversas de rádio vindas da trilha, onde Derek havia recuperado meu rádio e estava dando um briefing para a equipe de voo. E tentei me levantar novamente e consegui ficar de pé. Mas o mundo inclinou e eu me sentei com força e decidi esperar que os paramédicos viessem até mim. Eles me extraíram em uma maca porque meu tornozelo não suportava peso e estavam preocupados com lesão na coluna devido à queda. E quando me colocaram no helicóptero eram 15h18 e eu estava na mata há pouco mais de 4 horas, mas pareciam dias. Derek, Kate e Brittany já estavam na aeronave, todos presos em assentos de salto, e Brittany ainda não falava, apenas olhava para o nada com lágrimas escorrendo pelo rosto. O paramédico de voo não parava de me perguntar o que havia acontecido, e eu continuava tentando explicar sobre a criatura. Mas as palavras saíam embaralhadas e confusas por causa da concussão, e eu podia vê-lo trocando olhares com o piloto que diziam traumatismo craniano, possível alucinação, tratar sintomaticamente e reavaliar no hospital. Eu queria agarrá-lo e forçá-lo a entender que o que eu vi era real, que todos nós vimos que havia algo naqueles bosques que não deveria existir, mas eu estava tão cansado e tudo doía. E a vibração do helicóptero estava me deixando enjoado. Então eu apenas fechei os olhos e deixei que me levassem para longe de Mount Hood. Eles nos levaram para o Legacy Emanuel Medical Center em Portland. E passei 6 horas no pronto-socorro fazendo raios-x e tomografias, e com o cirurgião de voo checando minhas pupilas a cada 15 minutos, enquanto me perguntava que dia era e quem era o presidente. A tomografia mostrou uma concussão leve e os raios-x revelaram 2 costelas fraturadas e uma entorse de tornozelo grau 2,
e eles queriam me manter internado durante a noite para observação, mas eu recusei porque não suportava a ideia de estar em uma cama de hospital enquanto aquela coisa ainda estava lá fora na mata. O médico de plantão tentou me convencer a ficar e mencionou que eu estava um tanto confuso sobre a natureza do incidente. De acordo com as anotações do paramédico de voo, e eu sabia o que isso significava. Sabia que eles achavam que eu não era confiável por causa da lesão na cabeça. E quando insisti que havia sido atacado por um animal grande, o médico fez uma anotação no meu prontuário e disse que encaminhariam minha declaração para o Departamento de Pesca e Vida Selvagem para investigação. Derek e Kate receberam alta por volta das 21 horas, com contusões leves e sem ferimentos significativos, e nos encontramos na sala de espera e comparamos anotações sobre o que todos tínhamos visto. Kate disse que viu a criatura por talvez 3 segundos quando estava sobre Brittany, o suficiente para confirmar que era bípede, maciça, e definitivamente não era um urso ou um alce ou qualquer coisa nos guias de campo. Derek disse que a viu me perseguindo pela ribanceira, e suas palavras exatas foram: aquela coisa se movia como uma pessoa, mas era grande demais para ser uma pessoa e as proporções estavam todas erradas. Perguntei sobre Brittany e eles disseram que o namorado dela a buscou por volta das 19 horas e que ela se recusou a dar uma declaração aos delegados que responderam à ocorrência, apenas repetindo que queria ir para casa e esquecer que aquilo tudo aconteceu. E quando o namorado perguntou o que havia de errado, ela disse que haviam encontrado um animal perigoso e deixou por isso mesmo. A filmagem da minha câmera corporal era a única evidência potencial que tínhamos, e quando cheguei em casa por volta das 23 naquela noite, imediatamente conectei a câmera ao meu laptop para revisar os arquivos. A filmagem da subida estava limpa, nos mostrava caminhando e chamando o nome de Brittany e a encontrando no tronco. Tudo exatamente como aconteceu. A filmagem da descida mostrava as primeiras pegadas na lama, nos mostrava cruzando o Eden Creek, mostrava a árvore quebrada bloqueando a trilha, e então, às 14h46:17, havia um quadro de algo grande e escuro na neblina, bem na beira da visibilidade. E então a filmagem se corrompeu em artefatos digitais e quadros congelados e um áudio que parecia que alguém tinha passado o arquivo por um triturador. Tentei 3 programas diferentes de recuperação de vídeo e até enviei o segmento corrompido para um amigo especialista em tecnologia que trabalhava com perícia digital. E todos voltaram com a mesma resposta. Os dados eram irrecuperáveis. Algo sobre o impacto físico quando caí, causando múltiplos erros de gravação no cartão de armazenamento que fragmentaram os quadros críticos, além de qualquer método de reparo que não envolvesse análise com microscópio eletrônico, o que estava muito além do meu orçamento. As fotos que eu tinha tirado das pegadas no meu celular também sumiram, deletadas quando deixei o celular cair durante a perseguição, e quando finalmente o localizei 2 dias depois, em uma viagem de volta com 3 delegados e uma unidade K9, a tela estava estilhaçada, e danos causados pela água haviam corrompido a memória a ponto de nada ser recuperável. Os delegados foram profissionais e minuciosos, documentaram a cena e fizeram moldes de gesso das poucas pegadas restantes que não haviam sido lavadas pela chuva da noite. Mas eu podia ver o ceticismo em seus olhos quando tentei descrever o que me atacou. Eles enviaram os moldes para um biólogo da vida selvagem na Portland State University, que confirmou que não eram de nenhuma espécie conhecida de urso, alce, veado ou sussuarana, mas que também observou que poderiam ter sido criados por um brincalhão com pés protéticos ou por erosão de formação natural que coincidentemente se assemelhava a pegadas, e a investigação foi silenciosamente arquivada como encontro com animal indeterminado. Sujeito sofreu ferimentos leves,
Nenhuma ação adicional justificada. Tentei contatar Brittany Wells 3 vezes na semana seguinte ao incidente. Liguei para o celular dela e deixei mensagens de voz, explicando que precisava saber o que ela viu. Que nossos testemunhos juntos poderiam ser suficientes para fazer alguém levar isso a sério. Mas ela nunca retornou e, eventualmente, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido que presumi ser do namorado dela, me dizendo para parar de assediá-la e que ela não queria falar sobre o que aconteceu e que, se eu continuasse ligando, ele pediria uma ordem de restrição. Respeitei isso e recuei porque entendia o impulso de fingir que nunca aconteceu, de voltar a uma vida normal onde a pior coisa na floresta era um urso ou uma onça parda, ou se perder na neblina. Mas também me senti abandonado porque estava carregando isso sozinho. E ninguém acreditava em mim, exceto Derek e Katie, e mesmo eles estavam começando a questionar suas próprias memórias à medida que o tempo passava e o terror bruto se transformava em algo que parecia cada vez mais surreal. Dei uma entrevista a um repórter do Oregonian em novembro de 2019. Contei tudo exatamente como aconteceu, e ele ouviu e fez anotações e pareceu genuinamente interessado. Mas quando o artigo saiu, estava enterrado na sessão de recreação ao ar livre de domingo, sob uma manchete que o fazia parecer uma peça de interesse humano peculiar sobre voluntários de busca e resgate que pensaram ter visto o Bigfoot. O repórter havia feito sua pesquisa e incluído citações de céticos e biólogos da vida selvagem, que ofereciam explicações alternativas. Urso mal identificado, sombras na neblina, alucinação induzida por estresse. E quando terminei de ler, senti que tinha sido feito de bobo ou mentiroso. Derek me ligou depois que o artigo foi publicado e disse que recebeu tratamento semelhante quando tentou falar sobre isso com sua família. Eles ouviram educadamente e depois mudaram de assunto. E ele sabia que eles pensavam que ele estava exagerando ou sofrendo de algum tipo de delírio compartilhado. Uma revista menor de atividades ao ar livre chamada Pacific Northwest Adventure pegou a história em janeiro de 2020. Fez uma matéria mais séria que incluía entrevistas com criptozoólogos e pesquisadores que estudam relatos de Bigfoot. E eles trataram meu relato com respeito e incluíram detalhes sobre a perícia, os moldes das pegadas e a corrupção da câmera corporal. O artigo saiu na edição de março e teve alguma repercussão em fóruns online e comunidades de pesquisa de Bigfoot, mas a revista faliu em junho de 2020 durante a pandemia, quando sua receita de publicidade secou e o número de assinaturas despencou, e o artigo desapareceu nos arquivos de uma publicação que não existia mais. Tentei voltar ao trabalho de busca e resgate no início de 2020, mas descobri que não conseguia mais funcionar em campo. Não conseguia entrar em florestas densas sem sentir meu coração disparar e minhas mãos começarem a tremer. Não conseguia caminhar pela neblina sem escanear cada sombra e me assustar com cada som. Tive pesadelos em que estava de volta àquela curva com a criatura avançando sobre mim, ou estava preso no fundo da ribanceira assistindo a descer em minha direção com aqueles olhos calculistas, e eu acordava ofegante e coberto de suor e incapaz de voltar a dormir. Jeff Matsuda foi compreensivo quando eu disse a ele que precisava me afastar da equipe. Disse que me manteria na lista como inativo caso eu mudasse de ideia, mas eu nunca mudei. E eventualmente eles preencheram minha posição com outra pessoa e parei de receber os e-mails da equipe. Fiz terapia para o TPT no verão de 2020. Encontrei uma terapeuta especializada em traumas de incidentes em áreas selvagens, e ela foi útil em me ensinar mecanismos de enfrentamento e técnicas de ancoragem. Mas havia uma desconexão fundamental porque ela abordava o trauma como sendo de um encontro com um animal conhecido que eu havia identificado erroneamente ou exagerado devido ao estresse.
e eu não conseguia fazê-la entender que o terror vinha de encontrar algo que não deveria existir. Algo que invalidava toda a minha estrutura de compreensão do mundo natural. Ela sugeriu terapia de exposição, recomendou que eu voltasse a Mount Hood com uma pessoa de apoio e gradualmente tentasse caminhar pela trilha Vista Ridge novamente. Mas eu não consegui. Não conseguia nem passar de carro pelo Sandy River na Highway 26 sem sentir o pânico subir no meu peito. Desenvolvi hipervigilância em torno de linhas de árvores e abetos de Douglas especificamente. Atravessava a rua para evitar passar pelos altos abetos no Laurelhurst Park. Não conseguia visitar amigos que moravam em bairros arborizados nas West Hills. O som de helicópteros me causava ataques de pânico por meses. Meu cérebro associando o ruído das hélices ao momento em que a criatura recuou e eu fui salvo. Mas também a percepção de que ninguém acreditaria no que aconteceu. Comecei a gravar memorandos de voz no meu celular, descrições detalhadas do que eu me lembrava daquele dia, horários e locais exatos e detalhes sensoriais, pensando que se eu documentasse tudo minuciosamente, poderia convencer alguém em autoridade a tomar uma atitude, mas nunca enviei os memorandos para ninguém. E eles apenas se acumularam no armazenamento do meu celular até eu ter 43 gravações separadas, variando de 2 minutos a meia hora, de mim narrando a mesma história repetidamente com pequenas variações à medida que minha memória se degradava e preenchia as lacunas com suposições. Mudei de apartamento 2 vezes. Primeiro para fugir da vista de Mount Hood que eu podia ver da janela do meu quarto no meu antigo lugar em Southeast Portland. Depois para ficar mais perto do centro, onde havia menos cobertura de árvores e mais luz e ruído ambiente que me faziam sentir mais seguro. Aceitei um emprego de coordenação de despacho para uma empresa de ambulâncias privada. Trabalho interno com horário previsível e sem a necessidade de entrar em áreas selvagens, e eu era funcional nesse papel, mas me sentia desconectado da pessoa que eu era antes de 17 de outubro de 2019. A pessoa que amava lugares selvagens e se sentia confiante no interior e queria ajudar pessoas em apuros. Essa pessoa se foi, morta por algo que supostamente não existia, e o que restou foi uma casca que seguia os movimentos e tentava fingir que tudo estava normal. Kate Lindstrom mudou-se para Seattle em março de 2020 por uma oportunidade de emprego e perdemos contato, exceto por mensagens de texto ocasionais em que ela perguntava como eu estava e eu dizia bem. E ela dizia que ainda pensava sobre isso às vezes e eu dizia eu também. E essa era o fim da conversa. Derek Pham largou completamente a busca e resgate e começou a praticar escalada em academias internas. Me disse que precisava de um hobby onde os riscos fossem controlados e previsíveis. E eu entendi isso completamente. Nos encontramos para um café em julho de 2020 e passamos 2 horas sem falar sobre o que aconteceu, discutindo protocolos de pandemia e séries da Netflix e amigos em comum. E quando estávamos saindo, ele disse: "Eu vi também, você sabe disso, né? Eu vi e sei que era real." E eu disse: "Eu sei." E nos abraçamos e essa foi a última vez que o vi. Procurei por Brittany Wells nas redes sociais em agosto de 2020 e encontrei seu Instagram, que era público e mostrava uma vida normal, fotos de seu namorado e seu cachorro e viagens de caminhada para lugares que não eram Mount Hood. E em uma foto ela estava usando uma camiseta da trilha Vista Ridge da loja de presentes. E a legenda dizia algo sobre conquistar medos e seguir em frente. E eu quis comentar e perguntar se ela já pensava no que vimos. Mas não o fiz porque havia prometido não contatá-la. E pude ver por suas fotos que ela conseguiu voltar a fingir que nunca aconteceu. O que era um tipo de sobrevivência que eu invejava. O aniversário de 1 ano chegou em outubro de 2020 e considerei voltar ao início da trilha Vista Ridge.
talvez tentar algum tipo de ritual de encerramento ou terapia de exposição, mas não consegui. Não consegui nem entrar no meu carro e dirigir para o leste na Highway 26 em direção à montanha. Passei aquele dia no meu apartamento revisando meus memorandos de voz e olhando mapas da área e lendo relatos de outras pessoas que afirmavam ter tido encontros semelhantes nas Cascades, e havia dezenas deles abrangendo décadas, todos descrevendo basicamente a mesma criatura com pequenas variações, e me senti simultaneamente validado por não estar sozinho e desesperado porque, apesar de todos esses relatos, nada jamais foi provado e ninguém em autoridade levou a sério o suficiente para conduzir investigações reais. Tentei ligar para o gabinete do xerife do condado de Hood River em novembro de 2020 para perguntar sobre o status da investigação e fui transferido 3 vezes antes de chegar a alguém que pudesse puxar o arquivo, e eles confirmaram que estava fechado sem nenhuma ação adicional planejada. Quando perguntei se eles já haviam identificado o que me atacou, o delegado disse que o arquivo apenas registrava animal grande não identificado, provavelmente urso ou alce. Ferimentos do sujeito consistentes com queda em ribanceira. Nenhuma atividade criminosa suspeita. Perguntei sobre os moldes das pegadas e me disseram que estavam no armazenamento de evidências, mas não haviam sido analisados mais a fundo devido a restrições orçamentárias e falta de prioridade. E perguntei se eu poderia vê-los e me disseram que eu precisaria fazer uma solicitação formal de registros, que poderia levar até 90 dias para ser processada. E eu disse, esquece, e desliguei, sentindo-me derrotado e estúpido por pensar que alguém se importaria 1 ano depois. Descobri que Brittany Wells havia se mudado em dezembro de 2020 quando fiz outra verificação nas redes sociais e vi que suas postagens agora estavam geolocalizadas de algum lugar na Califórnia. Parecia Sacramento ou Davis, e senti alívio por ela ter se afastado de Portland e Mount Hood, mas também tristeza por a única outra pessoa que poderia corroborar as partes mais importantes da minha história estar agora ainda mais inacessível. Considerei tentar encontrar seu novo endereço e enviar uma carta, mas decidi que seria assustador e invasivo, e ela havia deixado claro que não queria contato. Então deixei para lá e tentei focar na minha própria recuperação. Os sintomas de TPT começaram a diminuir um pouco no início de 2021. Eu conseguia passar por linhas de árvores sem entrar em pânico na maioria dos dias. Conseguia ouvir o tráfego de notícias de helicópteros sem ter um ataque de ansiedade completo. Conseguia passar uma noite inteira sem pesadelos, talvez 4 vezes por semana, em vez de 1 vez por semana. Minha terapeuta disse que essa era a trajetória normal de recuperação de trauma e me encorajou a considerar a possibilidade de que eu talvez nunca tivesse clareza completa sobre o que aconteceu, que eu talvez precisasse aceitar a ambiguidade e seguir em frente de qualquer maneira. E eu sabia intelectualmente que ela estava certa, mas emocionalmente eu não conseguia abandonar a necessidade de validação, de prova, de alguém em autoridade para reconhecer que o que eu vivenciei foi real. Descobri que Brittany Wells ainda morava em Portland em março de 2021, quando a encontrei completamente por acaso em um New Seasons na Division. Estávamos ambos na seção de hortifruti e eu a reconheci imediatamente, embora ela tivesse cortado o cabelo curto e parecesse mais magra do que eu me lembrava. Fizemos contato visual e vi reconhecimento e terror passarem por seu rosto, e ela se virou rapidamente e fingiu que não me viu. E eu fiquei lá parado, congelado, com um saco de maçãs na mão enquanto ela terminava as compras, pagava e saía sem nunca reconhecer minha presença. Senti-me mal pelo resto do dia, repassando aquele momento de contato visual e vendo o medo em sua expressão, e percebi que para ela, eu era um lembrete do pior dia de sua vida. Um gatilho ambulante para o trauma que ela trabalhou duro para suprimir.
e qualquer tentativa de me conectar com ela seria cruel, mesmo que eu tivesse boas intenções. Descobri que morávamos a menos de 16 quilômetros um do outro em abril de 2021, quando estava olhando um mapa dos bairros de Portland por razões não relacionadas, e percebi que suas geolocalizações nas redes sociais antes de ela se mudar mostravam uma área perto de Hawthorne, e eu morava perto de Powell. E tive este momento surreal de pensar em como nós dois fomos mudados para sempre pelo mesmo evento. E agora estávamos vivendo vidas paralelas na mesma cidade, perto o suficiente para nos encontrarmos em supermercados ou cafés, mas existindo em mundos completamente separados onde nunca falamos sobre o que nos conectava. Eu me perguntei se ela pensava nisso todos os dias como eu, se ela ainda tinha pesadelos, se ela já considerou tornar sua história pública ou se de alguma forma conseguiu compartimentalizá-la em alguma caixa trancada em sua mente, onde não poderia mais machucá-la. É outubro de 2021 agora e estou escrevendo isso no meu apartamento às 2h47 da manhã. Porque acordei do pesadelo de novo, aquele em que estou no fundo da ribanceira, e a criatura está descendo em minha direção, e o helicóptero nunca chega e ninguém me salva, e ela continua se aproximando cada vez mais até que eu possa sentir seu hálito e ver meu reflexo em seus olhos. Estou acordado há 1 hora tentando acalmar meu coração e me convencer de que estou seguro. E abri este documento em que venho trabalhando há meses, tentando registrar toda a história exatamente como me lembro antes que os detalhes se desvaneçam ainda mais. E percebi que nunca vou terminar com isso. Nunca vai acabar. Vou carregar isso pelo resto da minha vida, quer alguém acredite em mim ou não. Ainda tenho a rota do GPS daquele dia armazenada no meu relógio Garmin, e às vezes eu a abro e traço nosso caminho desde o início da trilha, até onde encontramos Brittany e onde tudo deu errado, e dou zoom no ponto onde marquei a primeira pegada. E posso ver nosso desvio de rota quando saímos da trilha para evitar o cheiro. E posso ver a curva exata onde fui atacado. E está tudo lá nos dados. Prova irrefutável de que estivemos naqueles locais naqueles horários. Mas é claro que rotas de GPS não provam o que aconteceu lá. São apenas migalhas de pão que mostram por onde os corpos se moveram no espaço. Passei de carro por Mount Hood há 3 semanas, a caminho de um casamento em Hood River, e tive que parar 2 vezes para controlar ataques de pânico, e nas 2 vezes sentei no meu carro no acostamento da Highway 26, olhando para a montanha por entre as árvores e pensando no que há lá em cima naquelas florestas, o que está se movendo pelos bosques antigos e pelos prados alpinos e pelos cumes envoltos em neblina. E ninguém sabe, e ninguém se importa, e o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. Aceitei que nunca terei prova, nunca terei validação de autoridades ou cientistas ou da mídia. Nunca terei um encerramento em qualquer sentido significativo, e o melhor que posso fazer é sobreviver e tentar reconstruir alguma versão de uma vida normal e carregar esse conhecimento sozinho. Penso em Brittany Wells às vezes e me pergunto se ela já pensa em mim, se ela já considera entrar em contato, se ela já quer comparar anotações ou apenas reconhecer que compartilhamos essa coisa impossível. Mas também entendo por que ela não o faz e respeito essa escolha, mesmo que isso signifique que estou sozinho com isso. Espero que ela esteja melhor do que eu. Espero que ela tenha encontrado uma maneira de seguir em frente que funcionou para ela. Espero que ela não esteja acordando às 2h47 da manhã escrevendo documentos que ninguém vai ler, tentando dar sentido a algo que não tem sentido. Os bosques estão cheios de coisas que não entendemos e não queremos entender, porque entender significaria aceitar que não somos os predadores no topo da cadeia, que não estamos no controle, que existem lugares onde o conhecimento humano termina e algo mais antigo e mais estranho começa.
E a maioria das pessoas fica feliz em permanecer ignorante porque a ignorância é confortável e segura. Eu não tenho mais esse luxo. Eu sei o que está lá fora, senti suas mãos nos meus ombros quando me atingiu. Senti seu hálito. Olhei em seus olhos e vi inteligência me olhando de volta. E não posso dessaber isso, não importa o quanto eu tente. Ainda estou em Portland, ainda fazendo trabalho de despacho, ainda evitando linhas de árvores e helicópteros e qualquer coisa que me lembre de 17 de outubro de 2019. E provavelmente sempre estarei, a menos que algo mude, a menos que outra pessoa tenha um encontro e obtenha uma prova que convença, a menos que Brittany decida que está pronta para falar, a menos que os pesadelos parem, a menos que eu encontre alguma maneira de fazer as pazes com o que aconteceu e seguir em frente. Mas agora, às 3h14 da manhã de 13 de outubro de 2021, não vejo como nada disso possa acontecer e estou apenas tentando chegar a amanhã e ao dia seguinte e esperando que eventualmente o peso fique mais leve, embora eu saiba que não vai ficar. A criatura ainda está lá fora e ninguém está procurando por ela e ninguém acredita que ela exista. E essa é a parte mais aterrorizante de todas.